ao lado do sofrimento extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a nação. Eu sou Romildo Bolzan, fui vereador de Osório há meus 20 anos de idade, depois vice-prefeito, depois 3 vezes prefeito municipal de Osório. Presidi o PDT por quase 8 anos e tem esse vínculo, essa tradição histórica com o partido, cultural e ideologicamente afinados. Eu sou egresso de um pai trabalhista, não é exatamente de uma família trabalhista, mas de um pai trabalhista. Meu pai era professor, veio lecionar em Osório e desde que chegou em Osório teve vinculações políticas lá por 58, 59, se elegeu vereador naquela oportunidade pelo PTB, depois veio a ser prefeito na cidade e foi diretor da escola rural e recebeu aquela grande escola no Morro, recebeu no governo Brizola de um recurso federal onde o Jango era o presidente. Onde era vice-presidente, mas com uma situação política de aproximação. E desde criança, nasci nos anos 60, desde criança e depois na própria pós-golpe, deu para conviver uma vida inteira com os nomes dos líderes trabalhistas na minha casa. Era o Jango, era o Brizola, era o Getúlio, depois veio o MDB, mas sempre nessa linha política de ação e, portanto, o Jango para mim sempre foi um nome muito presente porque significava, na verdade, o governo que estava sendo representado e nos representava naquela oportunidade. Eu criança, mas vendo aquilo porque representava meu pai. Então o Jango para mim é uma espécie assim de costume, de exemplo e principalmente de convivência de informações por conta do meu pai. Era a liderança política referencial do país e, por consequência, do trabalhismo. E como o vínculo trabalhista se estendia também nessa situação, por consequência, eu também tinha toda esta admiração e toda essa identificação, toda essa empatia por conta daquilo que meu pai me significava. E depois, evidente, no amadurecimento da vida da gente, tu vai tendo os exemplos, tendo todas as histórias, a leitura e principalmente os fatos que fazem o juízo cada vez mais vamos dizer, verdadeiro, no meu ponto de vista, de que se tratava de uma grande liderança, de um grande estadista político. Eu particularmente não acredito naquelas coisas de uma linha sucessória ou uma escolha de liderança, por uma razão muito simples, porque eu posso até receber uma oportunidade, agora a oportunidade que eu recebo é uma, única, e se eu não confirmar eu não tenho absolutamente capacidade de seguir, nem eu vou representar grande coisa. Para mim, o Jango recebeu a oportunidade de ser ministro, foi deputado, recebeu a oportunidade de ser ministro, e ao receber a oportunidade de ser ministro, teve evidentemente a simpatia do presidente da República, mas se mostrou capaz, competente, identificado politicamente, identificado ideologicamente, com compromissos muito claros e muito nítidos, e portanto o Jango se fez vice-presidente da República e se fez presidente da República por conta exatamente da sua capacidade, sua consistência política, sua nitidez política e principalmente pela sua liderança, pelo papel que exercia. Não é à toa que naquelas oportunidades as eleições eram descasadas e o Jango sempre se elegeu única e exclusivamente vice-presidente da República, e ao se eleger vice-presidente da República, se elegia com mais votos às vezes que o próprio presidente. Isto é uma liderança, esta é uma liderança, e portanto essa sucessão foi muito mais um ato de reconhecimento político pelo seu compromisso político com Getúlio, mas também por conta do seu mérito de fazer valer essa identificação que ele tinha com o presidente. A campanha da legalidade, vamos dizer assim, em termos de cidadania, foi uma insurreição civil, um ato de defesa dos legítimos interesses e da legalidade propriamente dito, para prevalecer a Constituição, e brotou ali um sentimento muito forte de mobilização popular
E esse sentimento de mobilização popular se refletiu não somente do ponto de vista do reconhecimento da liderança exercida, mas principalmente pela ordem democrática que havia e deveria ser mantida. Então, para mim, ali, aquele ato foi um ato, acima de tudo, de extrema identidade civilizatória, de extrema identidade de legalidade, de um reconhecimento definitivo da legalidade democrática. E a legalidade foi, sem sombra de dúvida, um dos movimentos populares mais expressivos, mais importantes, mais mobilizadores e mais emblemáticos do ponto de vista de uma mobilização social para defender um governo que poderia discordar ou não discordar, mas era legítimo. E, portanto, a legalidade teve esse conteúdo para mim. Eu avalio que as reformas de base do Jango, se tivessem vingado por inteiro, o país não seria mais este. Nós estaríamos numa ordem social muito mais justa, uma guerra, uma disputa possivelmente poderia se estender no tempo, como se estendeu de diversos movimentos, mas o país seria muito mais justo, muito mais igualitário, muito mais, vamos dizer assim, socialmente identificado e muito mais respondedor das demandas populares. Aquilo, na verdade, foi um golpe contra a própria cidadania, não tem a menor dúvida. Mas as reformas de base do Jango, em todos os sentidos, seja no campo, seja na cidade, seja no setor público, eram reformas urbanas, eram reformas que davam conteúdo e principalmente davam uma visão muito clara de que o Brasil tinha que ser dos brasileiros e principalmente o Brasil tinha que ser justo com todos os moradores, com todos os brasileiros. E aquilo que para mim ficou claro nesse sentido. Eu acho que o trabalhismo foi a fase mais lúcida e o movimento mais, vamos dizer assim, de maior retorno em todos os pontos, seja no ponto da sociedade, nos pontos da cidadania, nos pontos da preservação do patrimônio público, no impulsionamento do desenvolvimento nacional, a visão estratégica de que em cada setor tinha que ter uma intervenção estatal para que aquilo se desenvolvesse. Mas não se desenvolvesse com conteúdo privado, se desenvolvesse com conteúdo principalmente público e coletivo, que os retornos deveriam ser para a sociedade brasileira, não era para a exploração do lucro, mas para a reversão de serviços. O trabalhismo, para mim, nesse ponto, atuou como uma corrente política que mais contribuição do ponto de vista do direito público e da máquina pública, da vida administrativa e da vida política, da intervenção estatal na vida das pessoas, para mim foi a ideologia política que mais criou condições de dar ao povo brasileiro autonomia, autossuficiência, autoestima e, por consequência, soberania. Essa soberania, o Brasil se deve, sem sombra de dúvida, àquele movimento cultural de visão de Estado, de visão de país, que deu ao povo brasileiro um sentido próprio de pertencimento. Para mim, o trabalhismo, sem sombra de dúvida, foi a ideologia política que mais, nenhuma outra, que mais contribuiu para a autoestima do povo brasileiro, para que o povo brasileiro se sentisse dono efetivamente das coisas que lhe pertenciam, dos bens públicos, dos bens comuns, de todos os sentidos. Pode ser no subsolo, pode ser nos minérios, pode ser no petróleo, pode ser na energia, pode ser na moradia, pode ser no sistema bancário, pode ser em qualquer ação que tu encontrares, tu vai encontrar uma ação que visava exclusivamente patrocinar os meios de produção de uma maneira mais justa para todos os brasileiros. Essa, para mim, foi o legado mais importante que deu a soberania ao povo brasileiro naquelas oportunidades. Na verdade, se a gente for um pouquinho mais adiante nesse tema, é um tema com conteúdo ideológico e político extremamente refratário, porque os privilégios e o sentimento de dono não é o sentimento de dono do povo, o povo dono, que é representado por um governo. O povo nunca é dono de nada, mas um governo representa o povo e, por consequência, faz políticas em favor do povo. As elites sempre tiveram um sentimento muito forte de egoísmo. O egoísmo daquilo que acho que lhes pertenciam os meios de produção. É muito simplista dizer o seguinte: olha, eu produzo, eu empreendo, com o risco, por consequência, eu sou dono de tudo. Não. O dono de tudo só se é dono de tudo no momento que tiver a lucidez da redistribuição dos recursos, da boa partição, de que todos possam usufruir dos meios de produção de uma maneira justa, adequada e que insiram para o seu bem-estar. Eu não posso ter no lucro apenas 3, 4, 5, 6 beneficiários. Eu tenho que ter no lucro, mesmo dentro de uma empresa, que aquele contexto produtivo significa o bem-estar do seu empreendedor, mas também significa o bem-estar dos seus trabalhadores. E, por consequência, isso tem que ser regulado. E quando a gente vê nos dias de hoje a desregulamentação de todos esses processos, me assusta profundamente. Porque, na verdade, os meios de produção têm que ter garantias ao trabalho. E isso é o que nós estamos vendo hoje. E isso é o reflexo exatamente do egoísmo das elites. Como as elites são altamente
soberbas, automaticamente elas fazem também um processo legislativo, um processo de poder, na exclusão dos privilégios que eles consideram alguns privilégios de direitos, que nada mais é do que a manutenção da ordem social e principalmente do bem-estar das pessoas. Este é o resumo das coisas. Esse movimento a gente verifica hoje. Os movimentos dos dias de hoje são praticamente os mesmos movimentos que motivaram o golpe naquela oportunidade. Quer dizer, quando tu vê a manutenção, por exemplo, uma discussão sobre a carteira do trabalho verde e amarela, quando tu vê a desnacionalização dessas questões, quando tu vê que todo o patrimônio nacional é secundário e passa a ser, na verdade, um objeto de venda, quando tu perde a visão estratégica de tudo isso, né? Esses movimentos de hoje, dentro da ordem democrática, refletem aqueles movimentos naquela oportunidade. As forças são as mesmas, os conteúdos ideológicos são os mesmos. E o Jango foi deposto exatamente porque queria um país, no meu entendimento, muito mais justo, muito mais capaz de produzir igualdade entre as pessoas e criar um bem-estar para todos. O Jango foi, na verdade, vítima de um processo político ideológico, que teve nos militares a representação disso, naquela oportunidade. As Forças Armadas, a igreja e todo aquele processo social que se movimentou naquela oportunidade, às vezes, muito porque às vezes tinham medo, minimizaram e principalmente deram um conteúdo intelectual muito frágil para aquelas respostas, mas o movimento efetivamente que houve foi um movimento ideológico, quer dizer, era um movimento contra, vamos dizer assim, um governo de centro-esquerda, um governo de esquerda, um governo que tinha visão social e que na verdade foi combatido pelas Forças Armadas. O Jango caiu rigorosamente por um movimento ideológico, político, que tinha expressão nos militares, mas que foi, na verdade, o contraponto para fazer a derrubada de um avanço social no país. O Jango foi, talvez, a expressão, o estadista mais lúcido nesse ponto, porque o seu Getúlio teve as grandes visões nacionais da visão estratégica do país, em todos os segmentos, de promover o seu bem-estar e criar as legislações e os meios e a segurança jurídica para que isso andasse, criando empresas que tinham um grande conteúdo estratégico da vida nacional produtiva. O Jango era a síntese da melhor qualidade social que o país poderia produzir. O Jango, sem sombra de dúvida, foi o presidente que ia avançar muito nas questões da institucionalização e principalmente a institucionalização dos avanços sociais e da distribuição de renda. E ele caiu exatamente por conta das suas qualidades. Eu não sei exatamente que tipo de apoio político poderia mobilizar na oportunidade a resistência do governo. O que é certo é que, do ponto de vista político, no Congresso Nacional, era um Congresso vendido, era um Congresso que estava pronto para o golpe, estava feito para o golpe. A prova é que o próprio PTB se esfacelou logo em seguida no que diz respeito à manutenção do poder. Muitos já migraram de cara para o apoio ao golpe. Então, o que eu quero te dizer assim, eu não sei que nível de resistências poderia haver, que tipo de herança poderia haver para resistir. Poderiam resistir, mas certamente naquele momento o Exército, pela sua unidade, iria sufocar qualquer golpe. Eu reputo extremamente legítimo um governante não derramar o sangue do povo brasileiro. Eu sou a vítima, eu sou o alvo e eu renuncio, vamos dizer assim, a esta situação para preservar vidas e para preservar uma luta política e para preservar a integridade do povo brasileiro naquele momento que não queria exatamente uma insurreição civil. Eu respeito esse tipo de decisão, dou legitimidade a esse tipo de decisão e creio que o Jango teve todos os fatores da sua decisão pesados para que isso acontecesse. Eu, portanto, dou a ele a legitimidade de tomar essa decisão. Eu me recordo quando veio a notícia, houve uma consternação muito grande, havia uma reação, né, e esta reação foi uma reação assim, de muita indignação, né, porque era ilegítimo e era injusto, acima de tudo injusto com a figura humana do nosso presidente. Até tinha uma pessoa que era da Polícia Rodoviária Federal em Osório, que estava na fronteira em São Tomé quando o corpo passou, e contou a história exatamente. E ele era um trabalhista e bateu continência para o cachorro. Sujeito ao que vinha, mas bateu continência, ele era da Polícia Rodoviária Federal, bateu continência porque ele era um trabalhista identificado com a causa. E foi injusto aquilo. E eu tinha 16 anos de idade, aquilo soou muito mal e estava presente na condição de presidente do partido quando o traslado do corpo foi para São Borja. Eu estava lá na missa, houve o
simbolicamente o velório, e aquilo me tocou muito, né, porque na verdade significava toda uma trajetória, uma história, um conteúdo, um simbolismo que acabou não sendo reconhecido na oportunidade, que veio depois ser reconhecido muito tempo depois. O ser humano Jango era um ser humano despojado, sabe? Um homem inteligentíssimo, um grande negociador, um grande pecuarista, um homem capaz de aumentar e fazer patrimônio, e isso não decorre apenas de uma qualidade empresarial, decorre de um homem que tinha conhecimento do que fazia. O Jango, para mim, as coisas que eu imaginei do Jango, sempre tive na imagem do Jango, de um grande político, de um grande estadista, de um homem solidário, da vida dele, até nas relações pessoais, de uma solidariedade enorme, principalmente porque não se vinculava ao poder fechado, mas simplesmente também tinha a visão de convivência familiar, a visão de conviver com os amigos, a visão de tomar o seu aperitivo, de ter as rodas de brincadeira, ter o processo assim de solidariedade humana, que é muito importante para mim. E essas coisas todas é a imagem que eu levo do Jango, embora não tenha convivido com ele, mas foi a imagem que eu levo do Jango. O mais injustiçado dos políticos brasileiros, talvez. O mais incompreendido. O homem que sofreu na carne todos os processos que estavam represados do ponto de vista ideológico e acabou estourando nas costas dele. Ele sem sombra de dúvida, foi o político mais injustiçado e, por consequência, depois mais reconhecido na sua trajetória de vida por conta exatamente das injustiças que foram cometidas por ele, contra ele. Brasileiro da melhor espécie.